Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo em mais uma aula do nosso grande projeto escola aqui, que a gente faz toda semana, toda terça-feira, para que você possa se sentir muito mais seguro no seu tratamento. Então, aula semanal, glicada abaixo de 7, todo mundo que está entrando, seja muito bem-vindo. Então, começamos o ano da melhor maneira possível, tá? Com educação e diabetes, viramos a chavinha e a gente precisa olhar com mais cuidado, olhar com mais atenção em relação ao tratamento. Então, isso se torna muito importante, tá? Sejam muito bem-vindos, muito boa noite, feliz ano novo, e vamos começar mais uma aula 24ª. Tem aula, hein? 24 aulas já, lá no canal do YouTube, então você vai ter acesso ainda a todas elas, tá? Ainda elas estão disponíveis para que você possa maratonar e conseguir melhorar o teu tratamento, tá bom? Então, a aula de hoje vai muito com o momento que a gente está passando agora, de ano novo, metas, é um momento que a gente está engajado com a mudança, então eu acredito que seja um ótimo momento para que a gente consiga ter, de fato, um auxílio na melhora aí do tratamento. Quem aqui não quer melhorar o tratamento do diabetes, né? A evitar complicações, a ter uma qualidade de vida melhor, e como que a gente consegue isso? Com conhecimento, e é isso que eu quero passar hoje para vocês. Então, a ideia hoje é conversar sobre esse planejamento de ano, como melhorar a glicemia, ano novo, não tem como ficar sempre naquele tratamento que não avança, então a gente tem que ter um tratamento consistente e com resultado. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, para que vocês tenham acesso ao material. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Confirmem para mim se vocês estão conseguindo ver. Pode ser um joinha, pode ser aí no chat, mas só confirma para que a gente consiga dar início. A fonte está boa, beleza? Podemos começar? Obrigado. Então, vamos lá. A aula de hoje, a gente vai falar sobre... Todo ano é tudo igual, né? Todo começo de ano se torna tudo igual. A animação está lá em cima, você querer melhorar, a motivação está grande, então a gente faz novas metas, você tem mais motivação e promessas de agora vai, esse é o meu ano. Mas, passado alguns dias, semanas, meses, a glicemia e o tratamento volta para os mesmos padrões, aquele que não consegue avançar de fato, sabe? Então, você tem hipos recorrentes, hiperglicemias frequentes e sensação de que nada se sustenta, nada funciona para você, você parece que vive num ciclo, assim, que não consegue sair desse ciclo onde não há melhora no tratamento e fica cada vez mais perto das complicações. E eu quero te tranquilizar e falar, respira, calma, a gente vai dar um jeito na aula de hoje como melhorar tudo isso, tá bom? E aqui o ponto central dessa aula, né? O problema quase nunca é falta de vontade, porque vontade todo mundo tem. Todo mundo tem aqui, se eu perguntar individualmente para todo mundo aqui, todo mundo tem vontade de melhorar, todo mundo quer ter uma hemoglobina glicada abaixo de 7, todo mundo quer ter as glicemias mais estáveis. O problema é um planejamento mal construído para a realidade do diabetes. Tá? Então, isso é muito importante. Muito importante. E para a tua realidade. São realidades completamente diferentes. O que funciona para um, não necessariamente vai funcionar para você. O tratamento do diabetes, ele é totalmente individualizado. Então, por isso é preciso ter um bom planejamento e conseguir seguir esse planejamento. Isso é o mais importante, tá? Então, planejar o controle glicêmico não é escrever metas bonitas, né? É alinhar rotina, ser consistente e ter dados para que você tenha uma tomada de decisão muito mais assertiva. Isso é realmente o que importa para a gente conseguir realmente
ter resultados seguros a longo prazo, pensando no tratamento do diabetes. Tá? Então, isso é importante. Então, a gente vai entrar agora na primeira parte aqui da nossa aula, tá? Para quem entrou a partir de agora, sejam muito bem-vindos, tá? Então, eu quero que qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui no chat para que eu consiga olhar, tá bom? Então, isso vai ser importante. Vamos lá. Por que o planejamento de início de ano costuma falhar? Então, quando a gente faz as metas, e a gente chega lá em dezembro, né, para analisar quais metas que a gente conseguiu realizar ou não, a maioria das vezes a gente não consegue realizar tudo aquilo que a gente escreveu. A maioria das vezes. E por que isso costuma falhar? Olha só. A maioria das pessoas começa o ano se planejando como se o corpo fosse totalmente previsível, a glicemia fosse estável, se a rotina fosse completamente linear, controlável e sempre acontecesse a mesma coisa, o cansaço não existisse, o emocional não interfere, e nada disso é verdade no diabetes. Muitas pessoas acabam criando o planejamento achando que pontos importantes e que interferem no tratamento não interferem. A gente não é robô. E ainda mais, vocês que têm diabetes precisam entender que vocês podem fazer exatamente a mesma coisa todo santo dia e mesmo assim a glicemia vai se comportar de maneira diferente. Porque no diabetes existem mais de 42 fatores que podem alterar a glicemia, tá? Então, não depende só apenas da nossa força de vontade, do nosso conhecimento, enfim. Depende de outras questões que a gente não consegue controlar. E tá tudo bem. O que a gente precisa entender é ter o máximo de conhecimento possível para saber lidar da melhor forma com isso. Então, isso é importante. Então, o erro não está em querer mudar, está em planejar sem considerar o funcionamento real do tratamento. Tem muita gente aqui que vive no automático e acaba deixando o tratamento no automático. E viver no automático é muito perigoso, porque isso traz uma falsa sensação de que está tudo bem. Você só repete todo santo dia, vive como se não houvesse amanhã, e enfim, quando vai ver, vai fazer o exame novamente, toma um susto. Nossa, clicara novamente acima de 7, medo de complicação, enfim, vem todos aqueles sentimentos e aquelas angústias, né? E os erros mais comuns no planejamento em janeiro, eu coloquei 4 aqui, para a gente conseguir visualizar. Isso é muito, mas isso acontece demais. Metas genéricas demais. Quando a gente pensa numa meta, a gente precisa descrever ela da seguinte forma, com duração, com entendendo como vai ser o ponto de partida, o caminho e o ponto de chegada. Para quê? Para que essa meta ela se torne alcançável. Quando eu faço meta genérica demais, normalmente a gente não consegue executar. E aí vem a frustração. E a maioria das pessoas fazem metas genéricas. Então, olha só. Para que a gente consiga, olha os exemplos, né, de metas genéricas. Ah, eu preciso baixar a hemoglobina glicada. Ah, mas eu também preciso treinar mais. Eu preciso comer melhor, me cuidar mais e enxerga que essas metas, elas são genéricas. Agora, quando eu falo, nossa, eu preciso pelo menos fazer um treino de musculação 3 vezes na semana, cerca de 30 minutos, durante 6 meses, 7 meses, 8 meses, o ano todo, pelo menos 3 vezes na semana. Tá vendo que essa meta ela fica muito mais palpável de conseguir realizar? A gente tem começo, meio e fim, né? E a gente tem ferramentas para isso. Então a gente começa a destrinchar uma meta genérica. Beleza, a gente pode tomar como partido treinar mais, mas o que significa treinar mais? Como que eu consigo treinar mais dentro da minha rotina atual? Quantas vezes por semana, a duração, o tipo do treino? Comer melhor. O que significa comer melhor? Né? Me cuidar mais, baixar a hemoglobina glicada. Baixar quanto? Em quanto tempo? Será que eu quero reduzir 1% da minha hemoglobina glicada a cada 3 meses? E aí eu chego no final do ano, se eu estou em 8, em 9 meses eu vou conseguir chegar em 5. Né? Tudo bem, foi um exemplo meio
meio grande, uma hemoglobina glicada em 5. Mas percebam que a gente precisa ter uma meta muito mais estruturada, tá? Essas metas, elas não têm critério, não têm prazo, não têm ajuste e não tem métrica diária. E no diabetes, gravem isso aqui, ó. Por favor, eu vou até, se eu conseguir deixar, eu não vou conseguir deixar maior. Queria deixar maior aqui essa letra aqui, para que vocês entendam. Ó, deixei maior. No diabetes, o que não é mensurável não é ajustado. Não é ajustável, né? Eu bato nessa tecla toda a aula, que dado para a gente é o mais importante. Quando a gente tem dado, a gente consegue ajustar, a gente consegue entender padrões, a gente consegue ter informação. Quando a gente não tem dado, a gente trabalha como se fosse uma costureira costurando no escuro. No diabetes, a gente precisa ter o maior número de informações para que a gente consiga analisar o contexto da melhor forma possível. Tá? Então, isso é importante. Segundo erro, copiar metas de quem não tem diabetes. Isso é muito comum. E aí que vem a frustração, porque você vai querer fazer a mesma coisa de uma pessoa que não tem diabetes, e aí você vai ver que realmente fica muito mais desafiador, e aí você se frustra. Como assim? Planejamentos baseados em desafios de 30 dias, treino sem considerar fatores que importam, né, como insulina, alimentação, horário, condicionamento físico, dieta rígida, né, sem ajustes de dose de insulina, ou então dos macronutrientes, ou então dos carboidratos, das gorduras, das proteínas. Então, dietas rígidas são as dietas restritivas, rotina idealizada, tá? Então, isso aqui fica muito mais difícil de realmente acontecer, porque depende de diversos fatores para que você consiga melhorar o teu tratamento. E isso ignora o fato da variabilidade glicêmica, o risco de hipoglicemia, o efeito do estresse, o impacto do sono, da resposta individual à insulina. Diabetes não funciona com receita pronta. Quando eu faço as consultas aqui, vários pacientes, eles já passaram pelo caminho aqui, né? Falam que já utilizaram no início do tratamento dose fixa, NPH irregular, e simplesmente não funcionava. Por quê? Nada no diabetes é fixo, tudo é variável. Dose fixa é um tratamento antigo, muito antigo, que era para o primeiro momento de diagnóstico ali. Depois de diagnosticar, depois do paciente entender as insulinas, as aplicações, a gente consegue avançar para tratamentos mais avançados. Né? Hoje em dia, realmente é mais ainda tem os tratamentos com as dosagens fixas, né, com a tabelinha, mas o ideal é que o início do tratamento nem comece com dose fixa, tá? Mas pensando nessa educação e tudo mais, e demanda, tudo mais, acontece que as doses fixas, elas se tornam mais práticas, né? Não para os pacientes, mas para os profissionais de saúde, tá? Então, como eu falei, diabetes não funciona com receita pronta, porque nada no diabetes é fixo, e sim variável, tá? Então, isso é importante. Parte 3, né, da nossa aula aqui, por que as metas genéricas, elas não se sustentam ao longo dos meses? Metas amplas, elas falham por qual motivo, né? Elas não orientam as decisões diárias, não nos dizem o que fazer nos dias ruins ou quando tudo sai do controle, não ensinam a ajustar o caminho, o plano, geram culpa quando não são cumpridas, e isso gera também a frustração. E o que acontece? Por exemplo, vou treinar, muitos que chegam, começam, vou treinar 5 vezes na semana, o ano mudou, metas novas, vou treinar 5 vezes na semana, quero melhorar a minha saúde, meu tratamento. E aí eu pergunto, né, será que essa pessoa vai conseguir treinar 5 vezes na semana? Será que não é melhor a gente começar com uma meta menor?
pelo menos de 2 a 3 vezes na semana, mas que seja consistente, que toda semana ela treine de 2 a 3 vezes. Porque imagina, se o paciente fala que vai treinar 5 vezes na semana, aí um dia chove, outro dia o pneu fura, outro dia a criança adoece, e aí, em vez de treinar os 5 dias na semana, treina um, e aí se frustra, porque não conseguiu completar os 5 dias. Sendo que se fosse de 2 a 3, né, o ideal é que seja 3, pelo menos, na semana, você conseguiria manter, ser mais consistente e não se frustrar, tá? Então, a gente acorda aí com diversos acontecimentos, diversas variáveis, que vão influenciar na frequência de exercício físico, né? Então, imagina, quando a glicemia acorda alta, será que você vai treinar ou não? E quando está com risco de hipo? E quando o corpo não responde, né? Sem estratégia, a meta, ela vira cobrança, e não é o objetivo da meta. Virar cobrança, virar frustração, né? Então, e a cobrança gera abandono, e aí você não consegue manter, tá? E por isso que a gente não consegue realmente manter essas metas que são realizadas no início do ano, tá? Gente, eu pulei, eu fui para a parte 3, agora que eu percebi. Eu fui para a parte 3, mas tinha uns outros erros aqui, me perdoem. Vou voltar aqui, mas a gente já avançou aí no tópico 3, tá? Então, a gente falou do 1 e do 2, e agora o erro 3, né? Planejar só o ideal e não o real. O plano costuma funcionar como? Quando a semana está perfeita, quando o trabalho está calmo, quando o sono está bom. Mas ele falha em semanas caóticas, em viagens, em férias, em períodos de estresse, em doenças, em período menstrual, em mudanças de rotina. E o planejamento bom não é o que funciona sempre no melhor cenário. No melhor cenário, tem que funcionar, tem que fazer mesmo. O planejamento bom, né, é o que sobrevive no pior cenário. E isso que é importante. Porque vai ter muitos dias em que você vai ter semanas caóticas, em que você vai viajar, em que você vai ter períodos de estresse, que você vai ter uma gripe, uma infecção, né? Você vai passar por um período menstrual um pouco mais turbulento. Você pode ser demitido, você pode passar por um momento de tristeza, você pode passar por um período de estresse, você pode bater o carro, pode, enfim, alguém pode bater no seu carro, pode brigar no trânsito, enfim. A gente precisa se adaptar à realidade, não no mundo, né, perfeito e tudo mais. O quarto erro é olhar apenas para o resultado final. Foco exclusivo em apenas glicada, peso, né, estética, um número isolado. E aí, o que a maioria acontece, né? E pouca atenção para onde? No tempo no alvo. Poxa, eu comecei o ano com 50% dentro do alvo, em março eu já estou com 70%. Nossa, que incrível, né? Vocês precisam enxergar as melhorias e comemorar as melhorias, né? Isso é muito importante. Então, pouca atenção em tempo no alvo. Nossa, será que minha frequência de hipoglicemia caiu? Em dezembro, em janeiro, eu tive um monte de hipo e agora eu já não tenho mais. Olha só, avancei no tratamento, né? A minha variabilidade glicêmica diminuiu, né? Eu me tornei mais previsível, né? Eu tenho muito mais previsibilidade agora. Isso gera frustração porque o caminho, ele importa tanto quanto o resultado. Então, a gente não deve olhar no final do ano só para o resultado final, e sim pelo caminho que a gente percorreu para alcançar aquele resultado grande, né, que a gente desejou no início do ano. Então, é importante a gente olhar o caminho. Eu sempre falo, né, eu estou em preparação para a minha primeira maratona. Correr a maratona lá no dia 12 de abril em São Paulo vai ser a coisa mais fácil durante o processo de 6 meses que eu estou tendo de preparação. O que me vai realmente levar e conseguir ter aquela medalha e conseguir percorrer os 42 quilômetros é o que eu faço todo santo dia, durante 6 meses. É a constância, é o caminho. É o caminho. Entende? Isso que é importante a gente analisar e comemorar essas pequenas vitórias diárias, porque isso vai gerar mais motivação, a gente vai vendo o resultado, e aí, esse resultado maior, lá na frente, por exemplo, correr os 42 quilômetros,
vai chegar, e vai chegar de uma maneira muito mais fácil, porque você passou pelo processo, você passou pelo caminho. Tá? Isso é o mais importante. A gente falou, então, do tópico 3, né, explicando por que essas metas, elas costumam falhar e elas não conseguem se sustentar ao longo dos meses, por isso que a gente precisa de metas mais robustas, metas mais elaboradas, para que a gente consiga ter prazo, para que a gente consiga cumprir da melhor forma. E o que um bom planejamento para quem tem diabetes precisa ter para conseguir alcançar as metas e conseguir melhorar o tratamento? Pausa para hidratação. Olha só, eu quero que você preste muita atenção agora, por favor. É onde aqui está o ouro da aula. Então, eu preciso que você preste o máximo de atenção e se tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat, tá bom? Então, olha só, eu separei em 4 também, tá? Planejamento baseados em dados e não em promessa. Toda aula, quem é mais frequente aqui na aula, toda terça-feira, eu falo sobre a importância de ter dado. O que é ter dado, Johanna? É valor de glicemia, é entender o contexto, é entender a alimentação que você faz, é entender a contagem de carboidrato, a quantidade de dose de insulina. Ter dado, diário, seu diário, tá? Então, bom planejamento tem que ter o quê? Baseado em dados e não em promessas. E o que quer dizer isso, né? Olha só, a gente precisa ter o histórico glicêmico, a gente também precisa entender o tempo no alvo, padrões de hipo e de hiperglicemia, os horários que são mais desafiadores, a resposta ao exercício físico, a resposta à alimentação. Você não planeja o ano olhando para frente. Você planeja olhando para o que se repete no seu histórico. Quantas vezes você para lembrar de uma situação? Nossa, da última vez que eu comi o brigadeiro, eu estava com uma glicemia de tanto, e aí eu corrigi com uma dose e apliquei mais 2. E super funcionou. Super deu certo. A glicemia se manteve dentro do alvo. Então, a gente sempre vai se basear com o que já aconteceu. E é por isso que é importante você anotar, para que você se lembre. Porque as coisas lá na frente, elas vão se repetindo. E quando algo já aconteceu, já se concretizou, fica muito mais fácil de você acertar. Imagina se tivesse dado certo, se tivesse dado errado a contagem do brigadeiro. Na próxima vez que eu comeria o brigadeiro, eu iria lembrar, poxa, então eu tenho que fazer algo diferente. Deixa eu aprimorar minha contagem, né? Será que eu estou com uma insulina, carboidrato diferente? Deixa eu repensar aqui. E aí você tem histórico. Então, a gente começa planejando o ano, não é olhando para frente, e sim olhando para o que já aconteceu, no que já se repetiu, olhando o teu próprio histórico. Tá? E quem utiliza sensor tem ouro de informação. Isso é importante também, tá? Para quem faz ponta de dedo, é importante registrar, seja no celular, num caderno, onde for, os valores de glicemia, as alimentações, a quantidade de carboidrato, a dosagem de insulina que você aplicou para a alimentação e para a correção, tudo isso. Isso se torna importante. Segundo ponto de um bom planejamento, você precisa de metas reais, metas que consigam ser concretizadas, né? Metas ajustáveis e não rígidas, né? Então, aumentar o tempo no alvo entre 5% e 10% nos próximos 60 dias. O que a gente tem aqui, ó, nessa meta? Olha que importante, né? Do que, quero melhorar minha glicemia. Quero melhorar minha glicada. Olha como essa meta ela é diferente. Ela tem um objetivo, claro, ela tem uma quantidade e ela tem uma duração. Então, aumentar, olha só, tempo no alvo entre 5% a 10% nos próximos 60 dias. É diferente apenas de eu quero melhorar minha glicemia. Né? Então, a gente começa a conseguir ter um caminho que direcione para isso.
Fica muito mais palpável, realizável. Não fica brando, não fica genérico. Eu quero correr minha primeira maratona em 4 meses, no tempo X. Né? Então, a gente consegue pegar um objetivo grande e trazer para uma meta que a gente vai conseguir realizar. Tá? Reduzir hipos noturnas em X%, em 10%. Poxa, se eu reduzir minhas hipoglicemias noturnas em 10%, vou melhorar muito meu tratamento. Tá vendo? A gente tem um objetivo, a gente tem uma quantidade. Poderia colocar uma duração aqui também. Treinar X vezes na semana com estratégia e não por obrigação. Aqui eu colocaria também, treinar, como eu falei, 3 vezes na semana, com 30 minutos, durante 6 meses. Treino de musculação. São metas que permitem ajuste e não quebram no primeiro imprevisto. Entende? E aí você consegue ajustar conforme o ano vai passando, e aí você vai conseguindo bater esses resultados e modificando as metas para atingir resultados melhores ao longo do ano. Então não fica vago, fica muito mais realizável. É assim que eu faço. Tá? Então, realmente é algo que pode te ajudar bastante. Planejamento por fases, não para o ano inteiro de uma única vez. Isso é muito importante. Toda empresa, toda escola, toda instituição se planeja por bimestre, trimestre, semestre. Anualmente, é muito difícil, porque acontecem milhares de coisas no ano. A gente pode ter uma meta grande para 12 meses? Pode, mas para alcançar essa meta grande, a gente precisa alcançar primeiro as outras metas que vão gerar essa meta grande. A gente precisa construir essa meta grande nos resultados das outras metas. Entende? Então, é importante a gente fazer por fases. Olha só, seria interessante uma ideia, você realizar essas metas de acordo com a frequência que você vai no endocrinologista, de 3 em 3, em 4 meses, para analisar como está teu tratamento. Então, a gente precisa de uma fase de adaptação, uma fase de consolidação, a gente precisa de uma fase de ajuste fino, para que o tratamento a gente consiga ter uma consistência, né? Então, imagina, eu não consigo correr uma maratona sem nunca ter corrido. Primeiro, eu vou precisar me adaptar à corrida, aos treinos de corrida. Depois dessa fase, eu vou precisar me consolidar, conseguir manter, né? Deixa eu manter por mais um tempinho. E aí eu vou ajustando. Eu vou ajustando em tênis, eu vou ajustando nos carboidratos, eu vou ajustando no trajeto, eu vou ajustando o emocional, vou ajustando tudo. Ajuste fino, tá? Então, isso é importante. O erro é querer resolver tudo em janeiro. E se der errado em janeiro, acabou. Não serve mais para nada. E a gente esquece que o ano tem 12 meses e janeiro é só 30 dias. Tá? O que vai fazer com que você tenha resultado significativo é ter um tratamento consistente ao longo dos meses. Tá? Então, isso é importante. E mais uma frase que eu quero que vocês anotem, né? Como aquela, eu vou deixar ela maior para que vocês entendam. Ixi, troquei a fonte dela, peraí. Controle glicêmico é processo, não é um evento. Tá? Demanda tempo, demanda conhecimento, demanda teste. Você vai errar, mas também vai acertar. E tá tudo bem. Até você conseguir manter a glicemia mais estável e, consequentemente, reduzindo a tua hemoglobina glicada. Então, anota mais uma vez essa frase. A gente precisa de um bom planejamento, precisa o quarto ponto aqui, que é a integração entre o exercício, a alimentação e a insulina. Os 3 principais pilares do tratamento: exercício, alimentação e medicamento. Eles precisam estar muito bem alinhados para que a gente consiga ter o máximo de benefício possível. E isso é muito importante. O planejamento ele falha quando o treino muda, mas as tuas dosagens de insulina continuam as mesmas. A alimentação muda,
mas a tua insulina basal nunca muda, então a estratégia relação insulina-carboidrato, o fator de sensibilidade continua a mesma. Fiz uma consulta com a paciente que tem o mesmo fator de sensibilidade há 9 anos. 9 anos. Sendo que estilo de vida mudou, paciente envelhece, teve filho, enfim, acontece um monte de coisa. Menopausa, como que não é ajustável como que não acontece esse ajuste ao longo de 9 anos, gente? De fator de sensibilidade, relação insulina-carboidrato. Lembra que eu falei que nada no diabetes é fixo? Depende do momento de vida que você está. Tenho certeza aqui que vocês já passaram por momentos onde o tratamento foi muito bom e que o tratamento está passando por uma fase desafiadora. Ele não é fixo. Ele é variável ao longo da vida, dependendo do momento de vida que você está. Tá? Isso é muito importante. E a gente precisa dar o nosso melhor em cada momento de vida. Tá? A rotina muda, mas o plano continua igual. Tudo no diabetes é interdependente. Isso é importante também deixar claro. Tudo depende de outros fatores, de outras influências. Como eu falei, você pode fazer exatamente a mesma coisa todo santo dia, mesmo assim tua glicemia. Se mudar o clima, vai mudar a resposta glicêmica. Entende? A gente precisa de um plano que ele seja flexível, que ele não seja rígido, né? Que ele não consiga ter ajustes. E senão só vai gerar frustração. Eu não sei se a Silvia ainda está aqui, a Silvia é paciente, e ela passou por um momento difícil aí de infecção, gripe, né? E também passou por um momento de lesão na coluna lombar. E a gente adaptou tudo. A gente tem que adaptar tudo para que o paciente consiga ali se manter, né, ativo, adaptado, para que a gente consiga manter a consistência. Não tem como se manter fixo onde tudo é variável. Anota essa também. Não tem como a gente se manter fixo em uma alimentação, em um treino, em uma dosagem, quando tudo é variável. Tá? Isso é importante. Muito importante. Vamos para a parte 5, né? Como então, Johanna, criar, né, um plano realista, ajustável, alinhado com a tua rotina? Separei também em 4 passos. Primeiro, defina as tuas prioridades reais. Não tente mudar tudo. Tá? Não vai conseguir mudar tudo de uma vez só. Então, coloque prioridades reais, tá? Escolha um foco principal, um foco secundário, porque isso vai te dar direcionamento. Exemplo, foco principal, reduzir as hipoglicemias noturnas. Foco secundário, melhorar tempo no alvo pós-refeição. Entende? Aí a gente vai conduzindo para conseguir realizar essas metas. Passo 2, defina métricas semanais e não só mensais ou semestrais, trimestrais. Isso é importante, tá? Para a gente entender onde a gente está dentro do nosso processo. Então, a gente precisa ter uma métrica semanal de tempo no alvo, de frequência de hipoglicemia, de padrões recorrentes. Isso permite o quê? Correção. Isso permite o quê? Ajuste no plano. Por que eu peço para os pacientes sempre me mandarem mensagem falando dos feedbacks? De tudo, assim, das alimentações, dos exercícios, das dosagens de insulina. Porque a gente consegue ajustar ali de forma rápida, de forma simultânea com o paciente. Quem tem um contato próximo com o profissional de saúde e que passa essas informações para o profissional de saúde, a gente consegue muito fazer esses ajustes de uma maneira muito rápida. Muito rápido. Muito rápido. Tá? Então, isso é importante. Tá? Terceiro passo, crie plano A, B, C, D, F, G, H, I, J, quantos planos forem necessários, porque vai ter dia que nada vai funcionar. Então, você precisa ter mais planos, né? Então, para a semana ideal, para uma semana corrida, para uma semana caótica, para a semana de férias, para a semana de período menstrual. Você precisa ter vários planos para que você seja mais consistente. Planejamento bom já conta com o erro, já prevê o erro.
As empresas todas assumem um risco, um percentual de risco, um percentual de erro. Para quê? Para ficar dentro do esperado, para que a gente consiga ajustar, para que a gente consiga mensurar para o próximo mês, para o próximo semestre, para o próximo trimestre, diminuir. Entende? Quarto, revise o plano com frequência. Isso é importante. O planejamento não é o que você faz em janeiro e abandona, acabou. Você tem que ficar relendo e ajustando e vendo o que está dando certo, o que está dando errado, o que pode melhorar. Nossa, eu mudei de emprego, agora o tempo de deslocamento vai aumentar, o que eu preciso fazer? Eu vou precisar fazer mais, eu vou precisar fazer marmita, levar comida, então vou ter que fazer todo um planejamento. Gente, revise o plano com frequência, porque isso vai fazer com que você consiga ajustar, tá? Então, ele precisa ser revisado semanalmente, ajustado quando for preciso e refinado. A gente precisa deixar ele, a gente precisa ir lapidando, deixando ele fino, 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 para que a gente consiga resultados melhores, tá? Parte final, né? Não é ano novo, nova vida. É novo ano e uma nova estratégia, uma nova possibilidade, né? Então, é o que eu falo para os pacientes, enquanto a vida há tempo. Então, não tem essa de, estou muito tempo assim, nada vai mudar. É muito tarde para mim. Não, enquanto a vida há tempo. Se todo ano começa igual e você termina igual, o problema não é você, é o teu modelo de planejamento. Foi mal feito. Controle glicêmico sustentável não nasce da empolgação de janeiro. E ele não permanece até o final do ano, porque empolgação passa, motivação passa. A motivação, ela só serve para dar o pontapé inicial, mas não é ela que vai manter você dentro do teu planejamento, tá? Então, o controle glicêmico, ele nasce de decisões bem pensadas, ajustáveis e que conectem com a tua realidade atual. Isso é o mais importante, tá? Então, quero deixar claro aqui que, seguindo esse passo a passo, faz a tarefa de casa, cria ali tuas prioridades, cria um plano para que você consiga ali melhorar o teu tratamento, conversa com você mesmo, escreve lá, quero reduzir minha glicada em X%, numa quantidade de X tempo, fazendo o quê? Aprimorando a contagem de carboidrato, conseguindo treinar pelo menos 3 vezes na semana, fazendo treinamento de força, juntamente com exercício aeróbio, melhorando ali, entendendo como a insulina funciona, né, fator de sensibilidade, relação insulina-carboidrato. Isso vai ser muito importante para que você tenha uma aderência maior, uma consistência maior, tá? Então, isso realmente se faz necessário. Eu queria entender se alguém tem alguma dúvida até aqui, tá? Estamos caminhando aí para a nossa parte final da aula. Se alguém tem alguma dúvida, escreve no chat, ou então abre o microfone, esse espaço para que vocês possam tirar as dúvidas. Gente, aproveita. A gente fica aqui cerca de 40 minutos a 1 hora comigo, com um profissional de saúde que está aqui disposto a poder te ajudar, a melhorar o teu tratamento de forma gratuita. Então, aproveita esse espaço, aproveita esse tempo, tá? Enquanto vocês vão colocando aí no chat, ou então abrindo o microfone para falar, se você gostou dessa aula e você conhece outra pessoa que também tem diabetes, envie o link para ela. Isso vai ajudar muito no tratamento dela. O que melhora o tratamento é a educação em diabetes, gente. Quanto mais você tem conhecimento sobre a tua própria condição, melhor fica o teu tratamento. Então, se você não é cadastrado ainda, e se você conhece alguém que tem diabetes, envie o link, vai estar aqui no material. E quem já é cadastrado sabe que no final da aula eu envio esse material para que você possa acessar, tá? Então, envia para uma pessoa que tem diabetes, para que ela faça esse cadastro, para que ela entre dentro desse ambiente, tá? Me manda, por favor, no direct, ou então me manda uma mensagem falando o que você achou dessa aula, se você tem alguma dúvida, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se você tem algum tema específico que você queira se aprofundar melhor, me envia, eu vou te responder, tá? Não precisa ter vergonha não, pode me mandar, tá? E se você quiser, de fato, começar o ano diferente, começar o ano de uma forma bem estratégica, diferente do que você prometeu para a sua versão do ano anterior, entender como realmente o teu tratamento está, o que
está dando certo e o que precisa ser melhorado, eu sugiro muito que você faça o mapeamento estratégico da glicada. O mapeamento estratégico da glicada, a gente vai analisar todo o teu tratamento para que a gente consiga entender qual pilar precisa de mais atenção. Então, a gente vai fazer uma análise dos 7 principais pilares do teu tratamento e vai te mostrar o resultado e vai te entregar um plano de ação, para que você entenda exatamente o que precisa ser feito, dar prioridade no que precisa, o que mais está precisando, né? O que precisa ser feito. Então, isso é muito importante. E olha só, ele é gratuito, mas eu tenho horários restritivos, né? Então, eu não consigo atender todo mundo. Então, a gente faz uma análise das respostas do formulário e a gente chama para marcar um horário. Então, eu sugiro muito que você faça o mapeamento estratégico da glicada, tá bom? Dito isso, deixa eu olhar o chat para ver se... Ah, Maria Luísa aqui, ó. Excelente maneira de acompanhar o processo da glicemia. Muito obrigado, Malu. Espero que essa aula tenha contribuído, te ajudado muito aí para que você possa começar o ano da melhor forma possível, ano de 2026, com muitas coisas que vão acontecer esse ano, então a gente precisa estar preparado para todas elas, né? Então, acredito que fazendo dessa forma, dever de casa, hein? Façam as metas, escrevam, tirem foto, me marquem lá no Instagram para a gente crescer cada vez mais essa comunidade. E eu queria agradecer imensamente. Boa, Mariane, muito bom. Amanhã a gente se vê, então, pessoalmente, virtualmente, né? E vai ser muito bom, vai ser muito bom. Que bom que você é da aula, fiquei feliz também agora. Então, pessoal, eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês, dia 6 de janeiro, aqui presente comigo, iniciando o ano da melhor forma, com conteúdo de qualidade, tá bom? Estamos finalizando, aguardem que essa aula saia amanhã às 10 horas no YouTube, 10 horas da manhã, ela vai estar disponível de forma gratuita para você rever. O material, encerrando, já envio no grupo, e agradecer novamente a presença de cada um de vocês, desejar ótimas glicemias, um beijo e até a próxima semana.